Arcos, uma das invenções mais importantes da humanidade, equivalente ao descobrimento do fogo e invenção da roda. Este é o canal do Fred, o arquiteto curioso. A origem dos arcos remonta ao período neolítico. Esse período, também chamado de Pedra Polida, caracteriza-se por grandes transformações no processo evolutivo humano, com a invenção da roda, o uso do fogo e início dos primeiros assentamentos humanos, quando o homem sai do nomadismo e coleta, pratica a agricultura e organiza os primeiros agrupamentos sociais. Os arcos primordiais que surgiram nesse período eram feitos com empilhamento de pedras, e nasceu da observação dos arcos naturais, elementos criados pela natureza, resultante da ação dos ventos e das águas erudindo as rochas. Sua disposição buscava encontrar o equilíbrio entre as pedras, usando seu peso para conseguir estabilidade. Indo mais à frente na história, a construção de arcos evolui com o aprimoramento do corte das pedras. E ao entrarmos na antiguidade, em civilizações como Egito, Babilônia, Grécia e Assíria, o arco passa a ser utilizado em construções subterrâneas para dutos de drenagem e também como elemento marcante nos pórticos de entrada das cidades ou em passagens coletivas, pois permitiam que os vãos fossem mais amplos. Apenas há cerca de 800 anos antes de Cristo, os etruscos, povo originário do Oriente que migrou para a região norte da Itália e precursores dos romanos, começam a dar forma aos arcos como os conhecemos hoje. São os primeiros a sistematizar o processo construtivo e a utilizar os arcos como elementos de constituição de portas, janelas, passagens coletivas e em edificações de pequeno porte, como as funerárias. Mas a grande revolução acontece com os romanos. Após conquistarem e absorverem partes da cultura etrusca, os romanos dão uma nova dimensão aos arcos. Entendendo seu processo de construção e suas características estruturais, passam a utilizar esse elemento em projetos monumentais. Com os arcos romanos são construídos aquedutos, praças de esportes, pontes, palácios, templos e outras edificações que culturalmente serviram para mostrar a glória de suas conquistas e proporcionar importantes avanços urbanísticos para o Império. Surgem cidades com organização espacial e edificações imponentes para uso coletivo, caracterizando-se por espaços internos amplos, arejados e de fácil circulação. São construções tão impressionantes que, após tantos séculos, muitas ainda estão de pé, apesar de sofrerem com depredações, erosões e desastres naturais. Para citar apenas um exemplo curioso, em Pompeia, redescoberta entre as cinzas do Vesúvio, praticamente intacta, só restou o arco triunfal do templo dedicado a Júpiter. Antes de prosseguirmos nessa narrativa, é importante fazer uma pausa e entender um pouco como o arco é composto. Ele é um elemento estrutural formado por pequenas partes, agregadas e dispostas de tal forma que são capazes de suportar grandes pesos e vencer grandes vãos. Eram construídos com vários blocos denominados aduelas. A duela do centro, chamada de chave, tem formato angular proposital que proporciona esforço de compressão, trazendo estabilidade ao todo. É a última peça a ser colocada na construção de um arco. Para sua montagem, construíam cimbramento ou forma, estrutura em madeira auxiliar e temporária, onde as aduelas eram dispostas e organizadas previamente. Após completarem toda a montagem, o cimbramento era desmontado e o arco estava concluído. Até a utilização dos arcos, a humanidade tinha muita dificuldade em construir edificações com grandes vãos. Essa limitação acontecia porque a tecnologia disponível não permitia criar elementos resistentes o bastante para combater os esforços de sustentação e transposição dos vãos. Com isso, apesar de muitas vezes serem bem imponentes, os pilares ficavam muito próximos um dos outros. Outro ponto importante é que os arcos dispensam o uso de paredes estruturais. Agora, as paredes são apenas elementos de vedação, quando necessárias, permitindo construções com vãos amplos e abertos, dando maior amplitude para os espaços e integrando os ambientes internos e externos. Para entender melhor, vou detalhar um pouco mais como agem os esforços nos arcos. Na construção civil, as peças estruturais sofrem 5 tipos de forças, que precisam ser combatidas: a compressão, a tração, a torção, a flexão e o cisalhamento.
A tração tende a esticar a peça, a compressão a esmagar, a torção faz um giro no seu eixo, a flexão embarriga e o cisalhamento rasga. Hoje, existem tecnologia e ciência para criar elementos com formas e dimensões capazes de resistir a todos os esforços, individualmente ou combinado, mas na antiguidade as opções eram poucas. Os materiais mais abundantes eram os agregados como argila e pedra, que só conseguiam combater com eficiência a compressão. Para as demais forças, as únicas opções eram madeira e pedra monolítica. Como esses materiais tinham limitações de tamanho e peso, a criação de grandes vãos ou mesmo de edificações com vários andares tornava-se um grande desafio, dependendo da disponibilidade de encontrar esses materiais na natureza. Madeiras vencem vãos de no máximo 9 metros, limitados pelo tamanho da árvore. Já as pedras monolíticas tinham contra si o seu peso próprio, que em vãos muito grandes colapsavam, seus vãos não superavam 4 metros. O surgimento dos arcos abre uma oportunidade imensa, pois vencem grandes vãos, permitem construções de vários pavimentos, utilizando apenas a compressão como esforço estruturante, e não ficam restritos ao uso da madeira ou pedra. E como isso funciona? Se valendo da geometria curva ou do segmento de círculo, os esforços são direcionados para o centro e, ao serem apertadas, essas pequenas peças se apoiam uma nas outras, estabilizando a estrutura. A grande vantagem é que essas peças não precisam ser constituídas de elementos monolíticos, mas podem ser compostas por materiais agregados. O importante aqui é que sejam capazes de aguentar o esmagamento. Os romanos usaram muito a argila, confeccionando tijolos e placas cerâmicas, assentadas com argamassa, que depois eram revestidas de mármore, como nos casos do Panteão, Palácio Imperial e Coliseu. Todo esforço gerado para a sustentação segue apenas uma direção, para baixo, mas é importante lembrar que esse descarregamento necessita de apoios fortes suficientes para suportar o peso, e nesse ponto temos dois elementos adicionais que fecham o sistema: os pilares e os contrafortes. Os pilares recebem a carga oriunda dos arcos e descarregam todo o esforço vertical direto para o solo. Os contrafortes são estruturas localizadas nos limites do arco ou do conjunto de arcos, arcádia, e evitam que os mesmos sejam empurrados para o lado. Quando temos apenas um arco, o pilar assume também a função de contraforte. Já numa sequência de arcos, chamada de arcádia, os pilares são mais delgados, porque não precisam resistir aos esforços laterais, esforço esse anulado pelo arco adjacente. Eu sei que falar de física e geometria às vezes cansa, mas é importante entender o porquê para se encantar com as conquistas e maravilhas que foram feitas apenas com essa percepção. Vale lembrar que nessa época não existiam cálculos complexos ou programas específicos para dimensionamento. Tudo era empírico e transmitido oralmente, e foram capazes de nos deixar essas maravilhas. Quando estive em Roma, visitei o Panteão e vi como esse sistema funciona. Foi impactante retroceder mentalmente e imaginar todo o empenho de meus colegas na produção de uma arquitetura tão deslumbrante. Dá para ver nas paredes desnudas como foi construído e como funciona. É possível observar as placas cerâmicas instaladas lado a lado, a chave no centro e os andares sobrepostos com os apoios de um nível posicionados sobre o centro dos arcos do nível inferior. Isso cria um sistema de transferência vertical das cargas que vem do andar mais alto até o chão, sem que o arco perca sua estabilidade. A forma circular da edificação também permite o perfeito equilíbrio entre todos os elementos, estabilizando a estrutura. No Coliseu, a concepção é diferente, pois os arcos estão sobrepostos e alinhados. Aqui, para estabilizar, foram usados pilares robustos com função de contrafortes, disfarçados por finas colunas decorativas. Contribui também para a estabilidade a forma circular da edificação. A partir dessa experiência romana, seus grandes monumentos e sua influência cultural no mundo, o arco passa a ser utilizado maciçamente por todas as culturas e sofre também muitas modificações tanto estéticas quanto técnicas. No Oriente, os arcos também têm grande impacto na sua arquitetura. A partir do conceito básico, utilizaram sua paixão pela geometria para criar novos e belos desenhos, que
permitiram expressar toda a sua cultura, extrapolando a solução técnica e incorporando o aspecto artístico, expressão cultural de um povo. Outro ponto importante é que a figura fundamental na arte desse povo é o círculo, pois, de acordo com o pensamento islâmico, os polígonos podem ser construídos a partir dele e estão contidos dentro dele. Assim, o círculo pode ser pensado como subjacente a cada padrão geométrico, uma vez que não tem começo nem fim. É um símbolo de eternidade, unidade e integridade. Passa a ser aplicado também como elemento decorativo, adornando fachadas, portas e janelas. Aproveitando seu desenho singular, incrementam ainda mais aplicando arabescos, transformando um simples elemento técnico em obras de arte. Muitas vezes, o objetivo principal desses arabescos era encobrir os elementos de composição do arco, visualmente muito brutos para uma cultura tão expressiva. Entre todos os desenhos criados, o mais marcante é o arco fechadura, mas temos outros belos modelos como arco de meio ponto, sobrelevado, ogival, lobulado e colchete. Mais tarde, com a expansão dos povos árabes, os arcos são reintroduzidos na Europa e passam a influenciar a construção de mesquitas inicialmente e de igrejas posteriormente. Maravilhados com o esplendor das construções deixadas para trás, os artífices europeus também incorporam os novos arcos às suas construções e, com novas inspirações, iniciam um novo ciclo de criação arquitetônica, mais sólidas e grandiosas. O grande destaque recai sobre a arquitetura gótica, com suas igrejas monumentais, que utilizaram os arcos ogivais na construção de igrejas. Com longas cúpulas espetadas em direção ao céu, sua geometria com 2 pontos de convergência da curvatura interna ao invés de uma, como no arco romano, aumentava a capacidade de resistência, permitindo construções mais elevadas e mais finas. Interessante perceber que o arco foi criado no Oriente, trazido para a Europa, desenvolvido pelos etruscos, ampliado pelos romanos, retornou ao Oriente, onde ganhou novas formas e usos e depois volta para a Europa, dando origem a um novo processo criativo. O que você acha disso? Gostaria de saber a sua opinião. Contudo, a construção de edificações com arcos em alvenaria começa a perder sua importância com o início da Revolução Industrial. Isso porque a humanidade tem um grande avanço tecnológico, criando novos materiais e processos de construção. O principal deles é a introdução das estruturas de ferro e, posteriormente, de aço. Esses elementos são mais eficientes no combate aos esforços, permitindo que vãos ainda maiores possam ser construídos. Mesmo tendo sido um grande avanço tecnológico no passado, o arco em alvenaria tinha suas limitações. Por ser composto por materiais fracionados, sua resistência a cargas elevadas e vãos grandes já não é compatível com as novas demandas exigidas pela cultura atual. E isso se potencializa quando introduzimos o concreto armado, material agregado que mistura cimento, areia, brita e aço e, após seco, se torna um elemento monolítico. Esse elemento construtivo gerou uma reviravolta impressionante na arquitetura. Novas possibilidades permitiram que certos tabus fossem superados e novos limites se abrissem no campo do projeto e da construção. Espaços mais amplos e arrojados são possíveis e o arco assume agora mais um papel, o estético. Ele pode ser o elemento principal da edificação, dando sua forma e função. Esses novos materiais trazem economia no consumo de recursos e de tempo, além da eficiência estrutural ser muito superior. Também foi possível construir edificações maiores, tanto na altura como na distância dos vãos. As novas edificações passaram a pesar menos, mesmo com o aumento de suas proporções. E nos dias de hoje, como esse clássico da arquitetura se apresenta, com todas as novas possibilidades técnicas e culturais, ainda mais no mundo globalizado? Acompanhe alguns belos exemplos no Brasil e no mundo. Catedral de Pedra, Canela, Brasil, arquiteto Bernardo Sartori. Igreja da Pampulha, Belo Horizonte, Brasil, arquiteto Oscar Niemeyer. Ponte Juscelino Kubitschek, Ponte JK, Brasília, Brasil, arquiteto Alexandre Chan.
Catedral da Sé, São Paulo, Brasil. Arquiteto Maximilian Emil Hell. Palácio do Itamaraty, Brasília, Brasil. Arquiteto Oscar Niemeyer. Mansão dos Arcos, Brasília, Brasil. Arquiteto João Filgueiras Lima, Lelé. Arcos da Lapa, Rio de Janeiro, Brasil. Brigadeiro português José Francisco Pinto Alpoim. Estação da Luz, São Paulo, Brasil. Engenheiro britânico Charles Henry Driver. Catedral de Notre-Dame, Paris, França. Por ordem do bispo Maurice Sully. Arco do Triunfo, Paris, França. Arquiteto Jean-François Chalgrin. Catedral do Olmo de Milão, Itália. Vários arquitetos. Mesquita do Chá, Isfahan, Irã. Arquiteto Shaikh Bahai. Palácio da Pena, Sintra, Portugal. Arquiteto Barão de Etcheweg. Mesquita de Suleimani, Istambul, Turquia. Arquiteto Mimar Sinan. Igreja Sagrada Família, Barcelona, Espanha. Arquiteto Antônio Gaudí. Taj Mahal, Agra, Índia. Arquiteto Ustad Ahmad Lahawari. Mesquita Santa Sofia, Istambul, Turquia. Isidoro de Mileto, médico, e Antêmio de Trales, matemático. Por muitos séculos, o arco fez parte da história da civilização humana, representando seus avanços, sua história e suas conquistas. Hoje, esse elemento continua nos impactando com seu design circular, que traz elegância e sofisticação às novas edificações. O que limita hoje não é mais a sua característica técnica, mas a criatividade humana. Eles estão presentes, delimitando espaços internos, coberturas, pontes, passarelas, pergolados, entradas, janelas e estão até no mobiliário. Se antes eles eram elementos discretos, parte de um todo, hoje eles se tornaram os principais definidores de construções arrojadas e inovadoras. É de se admirar como o pensamento humano é capaz de criar e transmitir novas ideias com um simples traço curvo, chamado arco. Estamos chegando ao final desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Acione o sininho para receber novos conteúdos e não esquece de deixar seu comentário sugerindo novos temas para vídeos futuros. Saiba que sua participação é muito importante para a divulgação do canal. O Arquiteto Curioso fica por aqui. Nos vemos no próximo vídeo.